louvar o Senhor, né? Quer dizer que no Brasil, todas as vezes que nós vimos para a igreja, é uma grata satisfação de louvar o Senhor, né? E por todos os motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, né? Eu acho que o louvor é o que mais representa, né, a nossa gratidão ao Senhor. Então abre o seu coração, todas as pessoas, né, que estão vendo pela internet, pelo vídeo, né, receba esse louvor aqui no casa, para que possa, né, fazer uma obra grande no seu coração. É o hino da Aqua número 26. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora que Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na seleção melodia que a terra encherá de velar, e da harpa a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constantes não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Deus está nas grandezas dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os desejos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glórias a Deus, aleluia. Agora, próximo 156 da Arca Cristã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ovelha perdida. Da Arca Cristã, ovelha perdida. Outrora, todos nós éramos ovelha perdida, né? Glória a Outra vez, Deus. discípulo do Senhor na cruz do Calvário, resgatou, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caindo triste viu. As chagas com amor pintou, e ao lado os braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguido enfeitiçando
amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e como seu rebanho vou. E Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cavar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Deus. Aleluia. O evangelista Mário estará fazendo a leitura oficial e orando pelo pedido de oração. Aleluia. Glória a Deus. Cumprindo a igreja na paz do Senhor, amém? Estamos felizes de estar na casa do Senhor nesta manhã. Com certeza o Senhor preparou esta manhã para que nós estivéssemos aqui, né? Amém? Peço que a igreja abra suas Bíblias no Salmo 37. A palavra que o Senhor colocou para estar compartilhando a nossa igreja, né? Esta manhã. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Diz assim a epígrafe desse salmo: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes, né? Diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a roseira. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Até glória a Deus, né? Esta é uma palavra, né? Que aqui, né, o salmista nos ensinando, né? A importância que nós temos um Senhor, né? Ele é soberano, Ele está sob o controle de todas as coisas, né? Então aqui está bem claro, né? Para nós, né? Nós precisamos de exercitar a nossa fé, né? Nós temos que procurar fazer o bem, confiando no Senhor, não importa para quem, mas sim, em tudo que nós venhamos fazer, nós venhamos
venhamos fazer o bem, né? Deleitar no Senhor, descansar no Senhor, né? Às vezes, aqui tem, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, né? Eu já vi gente assim que interpreta assim ao pé da letra, né? Mas o que Deus tem que fazer, Ele já fez. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, né? Não é que nós vamos orar, vou entregar tudo na mão de Deus e agora eu vou cruzar os braços. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que obedecer o que a palavra diz, o que a Bíblia nos ensina, né? Que Deus é como a luz, onde tiver as trevas, Deus não vai acabar as trevas. Deus é a luz, né? Descansa no Senhor. Às vezes o negócio é colocar na mão de Deus, cruzar os braços e ficar só descansando. Não é bem assim, né? Eu entendo logo que eu cheguei aqui, e realmente o terceiro dia que eu estava aqui, eu estava muito preocupado, muito nervoso, e o Senhor falou muito comigo. E naquele momento, aquele dia eu entendi o que é descansar no Senhor. O que é colocar nas mãos de Deus e descansar no Senhor. Não é que não vai vir a tribulação, não vai vir os problemas, não vai vir as dificuldades, não. Vai vir sim. Mas descansar no Senhor é a gente não deixar que essas preocupações que vêm causadas por esses problemas venha dominar a situação. Nós temos que confiar no Senhor, colocar na mão do Senhor. Aí que diz assim, descansa no Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Principalmente nós que estamos vendo nesses dias, nos últimos tempos, quantas notícias ruins, quantas coisas ruins que a gente vê. A gente abre liga uma televisão, abre uma página na internet, você começa a ver, só vem notícias ruins, né? É nessas horas que nós temos que confiar no Senhor, estar no centro da vontade do Senhor, né? Não está só dentro da igreja, mas sim está dentro da igreja e confiando, vivendo a palavra de Deus, né? Porque tem muitos que, igual o irmão João que citou esse exemplo esse dia, né? O crente girafa, o corpo todo está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora, né? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Aí Deus vai nos abençoar, né? Aqui eu não tenho nenhum pedido de oração aqui, mas vamos estar orando também para que Deus venha estar nos guardando, nos dando direção. Hoje à tarde, depois do culto, a gente vai estar cooperar lá em Rubi, né? E que Deus venha estar levando nós, né? E nós possamos estar fazendo a vontade dele. E ele também, da mesma forma que ele levar, ele nos traga de volta com toda a sua segurança, né? Nós venhamos estar orando, porque a obra é grande. Deus tem grandes coisas para se fazer neste lugar. Aleluia. E nós não podemos perder este momento que Deus nos trouxe aqui. Ele quer nos preparar para que nós venhamos ser vasos nas tuas mãos, que nós venhamos ser instrumentos. Então vamos estar orando para que Deus venha, está colocando em nosso coração aquele desejo ardente de estar fazendo a obra de Deus. Aquele desejo ardente, não importa quem, mas que nós venhamos estar fazendo bem, levando a palavra de Deus. Amém? Tem mais algum pedido de oração? Amém. Então vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, oh Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua presença, Senhor, a Te agradecemos, a Te louvamos, meu Deus, Pai, por mais este momento, Senhor, que Tu nos preparaste, Senhor, para que nós aqui, reunidos, ó Pai, na Tua casa, neste momento, Senhor, que queremos Te adorar, Te louvar, Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, Senhor, meu Pai, eu Te peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Papai,
Abençoar, Senhor, esta viagem, papai, para nós estaremos cooperando, Senhor, lá em Couros com o pastor Flores, seu pai, toda a equipe lá, Senhor Deus, que o Senhor venha estar levando e nos trazendo, papai, guardando, livrando, papai, de todo acidente, de todo impedimento, Pai. Também, Senhor, ó Pai, a Patrícia, Senhor, que está para ter o bebê, Senhor, que o Senhor venha estar com as suas mãos estendidas, Senhor, ó Pai, que tudo venha a ser para a bênção, Senhor, e honra no teu nome, Senhor, meu Deus, ó Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, meu Deus. Abençoa este trabalho, Senhor, meu Deus. Pai, fala com cada coração, Senhor, meu Deus, ó Pai. Senhor, que cada coração, papai, venha estar mais desejoso de fazer a tua obra, Senhor, meu Deus. Pai, conforme diz a tua santa palavra, meu Deus, fazendo o bem, não importa quem, Senhor, meu Deus, ó Pai. Pai, abençoa, Senhor, a vida do pastor Paulo, Senhor, ó Pai, da sua família, Senhor, ó Pai, o pastor Hamilton lá nos Estados Unidos, ó Pai, com toda a sua equipe, Senhor, Pai, e todo o ministério de Cristo, Senhor, aonde, papai, tem uma igreja, papai, tem um missionário, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Pai. Pai, toma, Senhor, ó Pai, nas tuas mãos este culto, Senhor, fala, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor, ó Pai. Usa, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que terá a oportunidade, Senhor, ó Pai, daquele que estará ministrando a tua palavra, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, esta oração que te faço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O círculo de oração está com a oportunidade, logo após o grupo de jovens cadetes também estará louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome santo, aleluia. Honra e glória seja dada a ti nesta manhã, Senhor, glória em nome de Jesus. Adoramos a Deus. Aleluia. Agradecemos. Círculo de oração são dos irmãos da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa a tua casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. O Senhor me tirou de um deserto.
vergonha, nós não lembramos mais. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor faz nos esquecermos. Aleluia. Glória a Deus, O grupo aleluia. de jovens Kadosh estará louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome santo, aleluia. Louvado seja o teu nome santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já programou já? Aleluia, glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor. Estava com saudade dos irmãos. Abençoa, meu Deus. Hoje eu estou realizando um sonho, né? Que há muito tempo é o desejo do meu coração. Nós louvarmos com uma banda, né? E o Senhor tem feito, tem acrescentado, tem aumentado, né? O desejo deles estar louvando ao Senhor. Aleluia. E eu quero deixar aqui, antes de nós louvarmos esse hino, em João 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Eu vou pedir para a igreja se colocar em pé. É um louvor que é muito conhecido, né? E essa semana, eu creio que foi o Senhor nos dando um alerta. O meu esposo teve um sonho, e nesse sonho, o Senhor dava esse louvor para ele. E ele falou que em meio àquele, que vinha aqueles demônios, vinha algo dizendo para ele assim: canta essa música, louva esse hino, mas com mais autoridade, né? E ele foi me buscar no serviço e chegou falando assim, chegou assim com, não falo com medo, mas assim com um temor assim. E ele falando, eu falei, é Deus falando conosco, então a gente vai orar. E essa semana a gente pôde fazer uma semana de oração em casa, e louvando esse hino assim, eu senti a presença do Senhor. O dia que eu estava trabalhando, eu fiquei muito feliz, porque eles fizeram sem eu estar junto, né? Eles buscando ao Senhor, meus filhos, meu esposo. Então o Senhor deu esse louvor para ele naquele sonho, né? Então eu creio que era o Senhor falando conosco. Então nesta manhã, diga assim: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Vem inundar, encher esse lugar, encher os nossos corações. Amém? Quem vem inundar, encher
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Cante a igreja. Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Mais forte. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós iremos louvar mais um hino. Glória a Deus. Precisa regular devido Aleluia. Glória a Deus. É um hino também bem conhecido. Né? A palavra de Deus fala que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e quando ele crescer ele não vai se desviar. Né? E o meu coração se alegra em ver eles crescendo, né? Na presença do Senhor e tendo a vontade de trabalhar para Jesus, né? É o mesmo. Glória a Deus. Mas aí não fica isolado. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Jesus.
mas estamos começando. Né? As palmas engrandeçam o Senhor e nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A diaconisa Mari está com a oportunidade para fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que saudade, amada igreja, com a paz do Senhor. Vou deixar aqui um versículo, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, que fez os céus e a terra. Aqui Deus fala na palavra dele, né? Muitas vezes passamos momentos difíceis em nossas vidas, que o nosso socorro só virá somente do Senhor. E Deus tem sido fiel na minha vida. Eu só tenho a agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida. Vou contar um breve testemunho rápido, né? Esse mês é meu último mês de seguro, né? E todas as noites de madrugada eu ficava aflita. Eu falava, Senhor, último mês, né? Eu preciso de uma porta de emprego. E Deus sempre falava na palavra aqui na igreja, usava os pastores, os irmãos, para me descansar no Senhor, né? E ali eu descansei no Senhor. Aí, quando foi ontem, eu liguei, né, para uma empreiteira. E terça-feira agora, para a honra e glória do Senhor, eu vou começar a trabalhar. Em nome de Jesus. E Deus permitiu que eu passasse esse tempo, né, desempregada, mas para mim foi bom, porque eu cresci espiritualmente, eu retornei à casa do Senhor, renovei minhas forças espirituais. Sou muito feliz, todos os domingos venho à casa do Senhor. Deus tem falado comigo tremendamente. Eu tenho sido muito abençoada, tanto na minha vida, no meu casamento, no meu lar. Deus tem feito maravilhas. Só tenho que agradecer ao Senhor e a vida de cada um dos irmãos que tem orado pela minha vida também. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor Paulo também está com a palavra nesta manhã. E logo após, a missionária Marília também está com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A minha voz não está muito boa hoje. Tem uma semana que está ruim minha voz, né? Está irritada a minha garganta. O irmão me perdoou porque eu não consegui falar direito. Mas eu estou contente pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Estou muito satisfeito com o andamento do trabalho de Deus. E cada um se esforçando para dar melhor. Glória a Deus. Amém? Nosso irmão Yuri, que é a primeira vez que eu vi, né? Glória a Deus. Deus Se é esforçou fiel. bastante, a gente disse que você chega lá. Glória a Chegou, Deus. né? Aleluia. Só ensaiar mais, né? Continuar mais para frente, apresentar o melhor para Deus. Amém. Apresentar o melhor para a pastor, Deus. Amém? E assim, cada um de nós, Deus chamou aquilo de cada um de nós. Isto é a obra de Deus. Né? O pastor sozinho nunca faz a obra. Sozinho não vai fazer a obra de Deus. Amém? Nós contamos com cada um dos pequenos da casa. Né? Os obreiros, os pequenos da casa. Juntos nós vamos fazer a obra de Deus. Amém, igreja? Sozinho nunca vai fazer nada. Verdade, Senhor. Até o ministério mesmo. Se eu ficasse aqui, né, só com o nosso ministério, estaria só nós aqui. Amém? Deus me deu a sabedoria, né, de ampliar outros ministérios, pegar força de união com outros irmãos de outras casas. Né, e nós conseguimos hoje, né, pastor Flores, que está coligado ao nosso ministério, está crescendo junto conosco. Pastor Otimiel também, essa semana passada, nós fomos ver a casa, né, uma casa que dá para iniciar uma obra de Deus. Amém? E para os nossos olhos, parece que não tem como pegar aquela casa, né? Mas, pelos olhos espirituais, nós já temos nas nossas mãos. Creia dessa maneira. Né? O dinheiro virá automaticamente para aqueles que servem a casa do Senhor. Como eu já disse, sozinho, o pastor Otimiel não conseguiria pegar aquela casa.
Nós viemos para cá, tá vendo aí? Né? Nossa casa, mais a casa lá, outra igreja, o pastoral, Flores, a missionária Saeco, né? Nós temos a América, a pastoral Hamilton, a pastoral Bastício, a pastoral Lênin, que tem a cidade cristã, que vai ligar, né? E todo o ministério envolvido na casa do Senhor, né? Lá para os Estados Unidos, nós estamos tendo hoje o primeiro congresso de varões, além de 2 dias, foi sábado e domingo. Então, assistiu um pedacinho do culto de lá também. É que às vezes não dá tempo de assistir todos, né? Não foi grande, mas essa aí é a obra de Deus. Vai chegar um tempo que a gente não dá para ver todos, né? Mas Deus está vendo. Deus está vendo nós glorificarmos a Deus, de nós adorarmos ao Senhor. Amém, igreja? Né? Lá para a África, vocês estão vendo, pelas fotos, pela mídia, vocês estão vendo. Grande trabalho sendo realizado, escola que foram realizadas por esses dias passados, vocês estão vendo. Né? E assim a obra do Senhor. A união faz a força, eu já disse para vocês. Amém? Nós não estamos sozinhos mais nesta hora. Né? 1 ano atrás, o pastor Paulo estava aqui arrancando os cabelos sozinho. Né? Mas hoje, depois de passado 1 ano, nós já estamos muito longe daqui. Né? Muito longe, a obra de Deus está avançando, irmão, lá para o Brasil, para outros países já, né, irmão? Amém, igreja? Então, essas coisas que Deus está fazendo em favor do ministério de Cristo, e vocês estando dentro dela, irmão. Né? É que o Senhor está podendo abençoar as nossas vidas. Amém? Eu tenho palavra, não somente minhas palavras, mas eu tenho uma palavra que está em Salmo de número 23, que eu tenho falado muito por esses dias no meu coração. Vocês cansam de ver essa passagem da Bíblia, Salmo 23, não é verdade? Mas Deus está falando novamente em Salmos 23, amém? Aqui diz a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, amém? Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? O Senhor é meu pastor e nada tem faltado sobre as nossas vidas. 1 ano atrás eu estava arrancando os cabelos. Passado 1 ano depois, nós estamos numa igreja missionária que está avançando dia após dia. Vocês estão vendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Né? Quando vocês orar, também ora pela missão. Amém, igreja? Aí você vai falar, pastor, eu não sei quantas igrejas a missão tem. Não importa quantas igrejas a missão tem. O que importa é que você é um missionário. Amém? Você é uma missionária. Né? Até os pequeninos da casa, nosso irmão Isaac está aí. Ele tem a carteirinha de membro. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Samuelzinho tem uma carteirinha de membro. Né? Amém, igreja? Né? Amém? São futuros missionários. Vocês estão vendo aí, né? Está nasceu esse dia, né? O Samuelzinho já tem mais de 2 meses, né? Parece que foi outro dia, mas já tem mais de 2 meses, já vai para o 3º mês, não é? 3 meses, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E assim o Senhor não deixa faltar nada, né? Para aqueles que servem a casa do Senhor. Realmente não vai deixar faltar nada para vocês. Amém? Como na minha vida, o Senhor não tem deixado de faltar nada. Então, fiquemos com esta palavra, com as mesmas dificuldades que eu tenho hoje, né? A voz é ruim, mas eu pude expressar o que eu sinto no meu coração. Né? Fiquemos com a paz do Senhor, que Deus tem o maior prazer de abençoar vocês. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A missionária Marília está com a oportunidade. Glória a Deus. Essa igreja. Eu queria deixar aqui somente o versículo aqui no Salmo 122, o número 1. Salmo 122, número 1. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sou uma privilegiada, você é um privilegiado de estarmos aqui louvando esse Deus maravilhoso. Sou grata ao meu Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui nessa manhã louvando e adorando o nosso Deus. Muitos não podem ter esse privilégio. É uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Em qualquer circunstância, às vezes você
está triste, está desanimado, mas pense sempre assim, mesmo que eu estiver triste, desanimado, o meu compromisso é com meu Deus. Não importa, você está bravo com o teu irmão que está do teu lado, você está magoado com o teu marido, com o teu filho, qualquer circunstância, irmão, o teu compromisso é com Jesus. Porque aí, quando você tem um compromisso com Deus, olha, nesse versículo, depois você lê ele todo, aí você encontra a paz em Cristo Jesus. E essa igreja, ela está muito diferente. Eu tenho visto, assim, o desempenho de cada irmão, assim, em fazer a obra de Deus. Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E faz todo mundo com alegria, não é? Isso é muito bom, né? Há muitos anos eu não vi uma igreja assim. Há 20 anos atrás eu não vi uma igreja assim. Quando meus filhos eram pequenos, nós trabalhávamos no ministério, era desse jeito, dessa mesma maneira. Fazendo tudo em comunhão em Cristo. Isso é muito bom, né? E a gente fica pensando assim durante a semana, tomara que chegue o domingo logo para mim ver os irmãos, para ter comunhão com os irmãos. Acredito que cada um pensa assim também, não é? E cada um trabalhando, se esforçando, vamos pôr aquele ventilador ali, vamos pôr mais um que está faltando, né? Tá calor e cada um tem trabalhado. Eu sou grata a Deus pela vida de cada irmão, sou muito feliz. Por isso que cada um continue assim, porque vocês não estão fazendo para mim, nem para o pastor Paulo, não, vocês estão fazendo para Jesus. Glória a Deus. Né? E aquele amor assim, você está pensando no teu irmão, meu irmão está faltando alguma coisa, você está pronto ali a ajudar o teu irmão. Isso é que é o amor em Cristo. Você pensa naqueles irmãos que estão ali na África sofrendo, né, precisando de um pão, aí você ajuda e manda um pão para o teu irmão. Isso é o que é o amor de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso que é o fruto do Espírito, né? Eu sou muito grato aos irmãos. Eu queria agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Amém? E nós vamos continuar, né? Nesse amor, porque os apóstolos, a igreja crescia por causa que era todo mundo, né, unido, né? Então que nós também venhamos a ser amando uns aos outros e assim a obra do Senhor irá crescer. A irmã Jéssica estará louvando e aí estaremos colhendo dízimo e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia. Sabe a igreja que está assim? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
de Deus. Aleluia. Aleluia. O presbítero João estará orando para o dízimo e oferta e para o pregador desta manhã. E eu agradeço a oportunidade. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo pelo dízimo e oferta de cada um que se dizimar e ofertar, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoando, Senhor, o seu celeiro, que não deixe faltar nada no seu celeiro, meu Pai. Oh, Jesus amado, que esse dinheiro são providências para pagar a despesa da tua casa, meu Pai. Sim, Senhor, repreende tudo aquele devorador das nossas finanças, Senhor, da tua casa. Oh, Deus amado, chegou a hora também de nós ouvir a palavra, Senhor, pelo diácono, Senhor. Que Ele vai trazer a palavra, Senhor. Usa Ele, Senhor. Capacita, Senhor, para o Teu Espírito, Senhor. Que fala conosco. E nós queremos ouvir e alimentar nossas almas espiritual. E que Deus abençoe todos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Agradecer aqui a Deus, primeiramente, mais uma oportunidade, amém? De estar ministrando aqui a palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, primeiramente, por favor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Antes de iniciar, eu queria deixar um agradecimento aos irmãos aqui da igreja de Conan, né? Também aos irmãos de Naganama por todos os presentes que nós ganhamos para o nenê, né? As fraldas, as roupas, carrinho, berço, né? Eu pedi para a Raquel postar no Face o agradecimento, mas ela não colocou, né? Então eu queria deixar o agradecimento, né? Que a gente foi muito abençoado tanto aqui como em Naganama, né? Glória a Deus. E para vocês terem uma ideia de como Deus Ele é fiel com a nossa vida, a nossa casa. Até hoje eu só comprei leite por neném. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Praticamente eu não gasto quase nada para criança. Glória a Deus. Então a gente vê que vale a pena servir a Deus, né? Quem faz o homem roubar, mentir, mendigar é o diabo, né? Mas Deus, se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu deixo o meu agradecimento. Mas vamos para a palavra de Deus, né? Eu queria ministrar hoje sobre o tema da passagem, é o primeiro mártir da Bíblia, né? Quando eu meditei nessa passagem pela madrugada dessa noite, Deus me deu essa ministração. Eu pensei comigo, né? A Bíblia diz que Estevão seria o primeiro mártir da Bíblia, amém? Mas eu não tenho certeza disso, talvez no Novo Testamento, porque se você prestar atenção na história da Bíblia, você vai notar que os profetas de Deus, eles também foram martirizados, né? Eles também tiveram muitos sofrimentos. Como eu vejo também que isso acontece até o dia de hoje, se você prestar atenção, né? Muitos cristãos, pastores e ministros da palavra de Deus são perseguidos e martirizados, amém? Mas eu procurei saber melhor sobre quem foi Estevão. Eu nunca preguei sobre Estevão, eu já preguei sobre Felipe, que teve um ministério semelhante, né, ao de Estevão, né? Ambos eram diáconos da igreja primitiva, foram separados pelos discípulos de Jesus, os apóstolos, amém? E esse período que foi a sua separação, a sua chamada, foi logo após a morte de Jesus, né? E a sua morte foi em torno de 33 a 40 depois de Cristo. O ministério de Estevão, e seu nome é de origem grega, amém, igreja? Então eu inicio essa ministração falando de um homem que nasceu na região da Palestina, amém? Na cidade de Jerusalém, onde Deus de Cantarabachur e Manábias começou a usar a vida de Estevão como um mártir. Eu abro essa ministração com uma introdução no capítulo 8, no versículo 1 da Bíblia, mas na segunda parte, na segunda frase ali do capítulo 1, os irmãos me acompanhem por favor, aonde se diz assim:
naquele dia se levantou de grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Amém, igreja? Então eu inicio essa palavra dizendo aqui que naquele período houve grande perseguição contra a igreja de Cristo. A igreja primitiva que se levantava em Jerusalém, ela começava também a enfrentar suas primeiras dificuldades, as suas primeiras barreiras, né? Jesus não disse que seria fácil, que essa igreja seria uma igreja próspera, a evoluir espiritualmente, mas haveria também grande perseguição na igreja de Cristo. Amém, igreja? Os irmãos podem me acompanhar no texto, aonde eu continuo, eu prossigo aqui no capítulo 6, retrocedendo a Bíblia 2 capítulos, por favor. Capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Aonde falaremos sobre o ministério de Estevão. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de curibachia, de quitarabaxaia, do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, presilito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, igreja? Como os irmãos acompanharam aqui nessa passagem, quando os apóstolos de Jesus, eles começam a fazer a sua chamada, a convocação para o ministério, uma das primeiras características que eles fazem, eles começam a notar que as mesas precisavam ser servidas, existia a necessidade de se ajudar as viúvas naquele tempo, né? Era a vontade de Deus que se praticasse também a caridade. Mas Deus, Ele também não queria que as pessoas somente ficassem focadas em uma coisa, né? Não queriam que a palavra de Deus fosse sepultada, que se fosse deixado de se pregar a palavra de Deus. E nesse momento, os discípulos começam a fazer uma seleção, uma separação, e começam a convocar, a levantar os diáconos da igreja, né? Pessoas que poderiam começar a interceder pela igreja e a exercer o ministério de oração. Amém, igreja? E nesse sentido, eles também faziam questão de não chamar qualquer pessoa. Porque quando você é chamado por Deus, você tem que ter um momento de separação na sua vida. Eles deixavam bem claro: queremos homens de boa reputação, queremos pessoas que têm o espírito da sabedoria de Deus. Existia uma necessidade de se separar pessoas capacitadas para a obra de Deus. E nesse sentido, Estevão é convocado por Deus, Estevão é separado e designado a uma obra, uma grande obra, né? Mas a gente pensava que essa obra ia crescer de qualquer jeito, talvez não haveria resistência, não haveria obstáculos, né? Talvez você pense lá quando Neemias começou a reedificar as muralhas de Jerusalém, como teve oposição também, e talvez eles não lembraram desse momento. Nossa, mas nós temos que fazer a obra de Deus, mas não haverá oposições contra nós. Mas a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. A base, a característica principal para se servir a Deus é você ter a fé, é o dom de Deus, porque é a fé que vai fazer você se movimentar nas coisas de Deus. A Bíblia diz que sem fé, sem obras, a fé é morta, não é isso que diz? E Estevão, ele tinha fé e ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. E quando essa igreja primitiva começava a se difundir, né, esses diáconos, eles se apresentam diante dos seus apóstolos para que a palavra de Deus pudesse crescer. Naquele tempo, se vocês prestassem atenção no que
nesse período de Jesus, o analfabetismo ele era praticamente predominante. Quase ninguém sabia ler naquele tempo. Então era necessário que se pregasse a palavra de Deus. As pessoas que tinham conhecimento ali, que tinham o acesso à leitura da Bíblia no hebraico ali, naquele tempo o judaísmo era predominante pelo hebraico, o aramaico e o grego. Predominante o hebraico e o aramaico. Então eles só liam até o Velho Testamento. Mas era necessário que se pregasse a palavra de Deus. Então Felipe e Estevão eram separados para esse ministério. Mas todas as vezes que você começa a fazer as coisas para Deus, que você começa a invocar o nome de Deus em oração, que o Espírito Santo de Deus começa a manifestar na sua vida, começa também a oposição, começa também o levante contra a sua vida, começa também a perseguição contra a igreja de Cristo, amém? Então se você disser, muitos estudiosos dizem hoje, olha, nós estamos no final dos tempos, talvez estamos. Se você prestar atenção, porque muitos cristãos estão sendo perseguidos, muitas pessoas estão sendo mortas, como esse Mártir, né? Aquele que morreu pelo nome de Cristo. Mas se você ler a história bíblica, toda a construção bíblica, você vai entender que o povo de Deus ele sempre foi perseguido, desde o tempo profético. Quando você começa a falar de Deus, quando você começa a pregar a palavra de Deus, você começa a ser odiado. E esse caso não foi diferente. Não foi há 2000 anos atrás, mas foi a mesma situação que a igreja vive hoje. Ainda estamos num país onde se tem liberdade de religião para pregar a palavra. Amém? A gente não é tão perseguido aqui. Nós enfrentamos batalha espiritual, mas as autoridades ainda permitem que nós preguemos a palavra de Deus. Mas Estevão, ele era cheio do Espírito Santo de tal maneira que ele já não se importava com a oposição contra a sua palavra. Ele já não estava mais preocupado se as pessoas iam se agradar da sua vida ou da sua pessoa. Ele já tinha tanta presença de Deus na sua vida, porque ele era um homem de oração que via sinais nos ares, que a única coisa que ele se importava era em fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Essa era a característica principal de Estevão, de perceber que o importante para a sua vida era servir a Deus, não era o que as pessoas iam dizer, as críticas e o que eles iam achar. Amém, igreja? E Estevão ali, no seu ministério, ele faz a vontade de Deus com toda a autoridade e todo o poder. Amém? E continuando lendo a Bíblia aqui, vamos dar uma lida ali em Atos 6, do 8 ao 14, o que a Bíblia diz sobre Estevão, amém? No mesmo capítulo, Atos 6, do 8 ao 14. Estevão perante o Sinédrio. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falavam. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que dispuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido, disse que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um anjo. Amém? Então os irmãos leram a passagem aqui de Estevão. Quando Estevão ele é classificado como um marginal, como um criminoso, ele é colocado no sinédrio. O sinédrio era como um tribunal naquele tempo. Era um lugar onde a pessoa era julgada. E Estevão ele era tão cheio da presença de Deus que ele ainda entrava naquele lugar fazendo sinais, vendo os sinais de Deus nos ares, vendo os prodígios nos ares. E aí ele é colocado perante
as pessoas que iam condenar ou julgar, e eles começam a levantar falsas testemunhas dizendo que as coisas que Estevão diziam eram mentiras, né? Eles começam a pensar, a blasfemar, a criar situações, colocar falsas testemunhas para dizer que Estevão era um mentiroso, né? Eles queriam de toda forma que Estevão fosse tratado como um marginal, como um criminoso. Eles dizem que Estevão, ele pregava uma palavra que contrariava as leis de Moisés, né? Eles insinuavam que o que esse Jesus o Nazareno havia pregar era contra a lei de Moisés. Eles insinuavam que Estevão ministrava contra o Pentateuco. Eles queriam ocultar, modificar a lei de Moisés, mas não, ele pregava os mandamentos de Jesus, ele pregava a vontade de Jesus. Então eles começam a subornar homens, começam a fazer blasfêmias contra Estevão e levam-o preso. O mesmo ministério que Jesus teve foi o de Estevão, só que de forma diferente, porque Estevão ele não morreu crucificado somente até o final. Estevão morreu apedrejado, amém? Mas ele jamais se opôs em fazer a obra de Deus. E quando hoje eu pergunto para a igreja, quando você começa a sentir um momento de batalha espiritual e às vezes a gente começa a pensar em desistir de fazer a vontade de Deus, né? Aquele momento que talvez você pense, nossa, a minha luta é tão grande, a minha tribulação é tão grande, né? Que eu não vou resistir em servir a Deus, eu não tenho mais condições de pregar a palavra de Deus. Amém? Mas se você prestar atenção na Escritura, você vai ver que homens sofreram muito mais pelo Evangelho do que nós. A gente vai começar a perceber que muitas das vezes o que Deus nos pede ainda é muito pouco, né? Você vai começar a entender que Deus ele nos dá uma prova dentro da nossa estrutura, dentro da nossa condição de fazer, né? Deus ainda não nos levou a um apedrejamento, Deus não nos levou a um linchamento porque a gente prega a palavra de Deus. Eu creio que nesse período, muitos cristãos que foram chamados por Deus, quando eles começaram a ver a perseguição da igreja, as pessoas sendo carbonizadas, né? Como o Leão 12 fazia, ele colocava os cristãos dentro de uma arena para os leões comerem, né? E ainda deixava os leões com fome. Eu creio que muitos começavam a desistir da palavra de Deus. Muitos cristãos, eles, pelas perseguições, eles começavam a se desfazer de Jesus. Porque eles pensavam naquele momento que o mais importante era viver a glória desse século, era servir o Deus desse século. Talvez muitos cristãos no tempo de Estevão e de Felipe, ou também no tempo dos profetas de Deus, eles pensaram assim, olha, vamos ficar quieto aqui e depois nós voltamos para Jesus. Talvez muitos cristãos se lembraram de Pedro, porque na hora da sua aflição, ele negou a Jesus. Ele não teve coragem de dizer. E muitas das vezes, irmãos, nós dentro de uma fábrica, nós não temos coragem de dizer que nós somos crentes em Cristo Jesus. Muitas das vezes, nós não temos coragem de dizer para o nosso irmão, nosso amigo, olha, eu acredito em Deus, eu tenho convicção que Deus é Deus e que não vai sobrar nada desse mundo, como Estevão dizia. Porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, como Estevão fazia, as pessoas começam a sentir ódio de você, porque o ser humano ele tem dificuldade de aceitar a verdade de Deus, ele tem dificuldade de se negar para servir a Deus. Amém, igreja? Mas Estevão, ele tinha uma convicção nas coisas de Deus. E mesmo ali, se você prestar atenção, continuando a Bíblia, Estevão diante ali no Sinédrio, diante das autoridades, ele podia muito bem dizer, Senhor, faz um milagre, me tira desse lugar, né? Me tira daqui, Deus, eu não suporto essa perseguição, eu não estou pronto para responder as perguntas. Mas a Bíblia diz que Estevão era um homem de Curibaxia da Caracaxaia, cheio de sabedoria. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quando entra aqui no capítulo 7, eu não vou ler, Estevão se apresenta ali diante do sumo sacerdote, ele começa a ministrar a palavra de Deus. Além dele antes dele se calar com medo e dizer, eu não fiz nada, eu não conheço esse Jesus, ele começa a pregar. Depois, se os irmãos quiserem ler nas suas casas, Estevão, ele começa pregando sobre toda a Bíblia, ele começa a pregar desde quando Israel era escravo, e vai pregando até a vinda de Jesus.
Estevão, nem diante do sumo sacerdote, ele ocultou a verdade. Ele deixou de dizer que Jesus Cristo é Jesus. Amém, igreja? Então eu deixo essa passagem para que os irmãos meditem que ainda é o tempo da gente falar de Deus. Ainda é o tempo da gente ser um mártir na terra. Eu não sei que final nós teremos nesse mundo, mas eu creio que o importante é você passar para o Senhor. E essa convicção que Estevão gravou dentro de si mesmo, ele foi até o fim. E por isso ele é classificado como o primeiro mártir da igreja de Cristo, né? Eu não creio que ele é o primeiro mártir da Bíblia toda, mas eu creio que ele foi o primeiro mártir da igreja cristã, o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro homem depois de Jesus Cristo que morreu pelo amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. E os sacerdotes, eles não suportavam a verdade, a ponto de que todas as vezes que você vai falar de Deus para as pessoas, existe uma oposição. Existe uma resistência dentro do coração do ser humano que é terrível. Porque quando você vai falar de Deus para as pessoas, muitos já falam, eu não quero saber. E por você amar a pessoa, né? Porque quem prega a palavra de Deus é porque tem amor à alma. Por você amar o seu próximo, por você ter amor à alma, por você saber do fogo eterno, da justiça de Deus, você menciona o nome de Jesus. E mesmo assim, Estevão, ele falou, eu vou ministrar nesse lugar. Quando Estevão ele entra ali no sinédrio, ele prega a palavra de Deus aos sacerdotes, ele prega a Bíblia do início ao fim, ele pregava a Bíblia até o conhecimento daquela atualidade, ele pregava a Bíblia de Gênesis a Malaquias, porque o ministério de Cristo começava em Mateus. Amém, igreja? Então ele mostrava a sua sabedoria diante dos homens. Mas o ser humano, como eu disse, ele tem a sua dificuldade de aceitar a vontade de Deus. E diante deles, Estevão não poderia deixar no final de falar talvez aquilo que eles menos queriam dizer, menos queriam ouvir, perdão. Jesus, quando ele ministrava, ele disse uma coisa muito pesada, né? E talvez muitas pessoas não gostam de aceitar isso, porque a religião, como ela era predominante em Israel, o judaísmo, que era a religião, a maior religião que existia, era uma coisa que cauterizava as pessoas de uma forma muito grande. E a maior dificuldade que um cristão tem, uma pessoa que se tem experiência, né, com Deus, a maior dificuldade que um cristão tem é de ganhar a alma de um religioso. Né? Vai pregar para um muçulmano e você vai ver, né, a resistência que tem dentro dele, porque ele é ensinado naquilo desde criança. E Estevão ali, quando ele começa a ministrar para os judeus, ele começa a falar coisas que talvez não agradavam eles, como Jesus dizia, raça de víboras, né? Porque Jesus mencionava raça de víboras porque a hipocrisia incomodava Jesus. Né? A hipocrisia deles praticarem uma lei falsa, né? Uma lei de sempre querer tirar vantagem das pessoas. Aqui no capítulo 7, do versículo 51 ao 60, os irmãos me acompanham, por favor. Logo no final, capítulo 7, do 51 ao 60. Depois de toda a explicação ali de Estevão, falando do tabernáculo no deserto, que tudo que Deus tinha feito, Estevão chega no sinédrio e diz assim, para aquelas autoridades, homens de dura cerviz, né, incircuncisos de coração, e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também vos fazeis. Amém? Qual dos profetas dos vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Do qual de vós agora vós tornastes traidores e assassinos? Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, a não aguardastes. Amém? Ouvindo eles isto, enfureceram seu coração e rilhavam-lhe os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos e viu o céu, viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita, e disse, Rabachia de Quitarabassúrias, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes
arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Rabachia de Quitarabachaya. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém, igreja? Estevão, diante do sinédrio, ele teve coragem ainda de dizer: vocês não guardam as leis dos meus profetas. Vocês ignoram os mandamentos de Deus. Vocês praticam aquilo que não é agradável diante de Deus. Vocês fazem as mesmas maldades que se faziam anteriormente. Ele teve essa coragem de chegar diante das autoridades e dizer. E a Bíblia diz que os seus dentes começaram a rilhar. O ódio que foi levantado ali porque Estevão pregava a verdade foi muito grande. Então eles chegaram ao seu ódio que eles tinham dentro do coração, por ignorar a presença de Deus, a ausência do Espírito de Deus na sua vida, fez com que eles o entregassem na mão do diabo. Amém? E naquele momento ali, Estevão, com tanta convicção de que a salvação era acima das coisas terrenas, Estevão é colocado ali, ele é colocado diante das pessoas ali da sociedade, as suas roupas são arrancadas, como um animal ele é tratado. Mas ali também Estevão, ele começa a ver os prodígios, os sinais. Deus pega ali e fala: você vai morrer o seu sangue. Sangue tem poder no mundo espiritual, sangue é moeda. E quando Estevão começa a ser apedrejado ali, ele vê a glória de Deus diante dele. Ele vê os céus, ele vê que Jesus estava à direita do Pai. Deus começa a se manifestar na sua vida. Então toda aquela dor, todas aquelas pedradas que ele levava, Deus ia consolando ele. Deus ia dizendo: eu vou te tirar desse mundo, porque agora você vai ficar comigo. É esse pensamento que o cristão tem que ter, irmãos, de não buscar as coisas terrenas, não achar de Curibacheia, de Cantaramanaia, que a nossa glória é aqui, irmãos. Aqui a gente é peregrino. Amém, igreja? E quando Estevão é apedrejado, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à minha destra. Seria maravilhoso, irmão, se todo cristão pudesse ver a manifestação de Deus dessa forma, de você poder olhar para os céus depois de ministrar a palavra de Deus e dizer: eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Filho à destra de Deus. Sabe, você ter convicção daquilo que Deus te chamou, você ter certeza de que você está no caminho certo. E esse era o ministério de Estevão, esse mártir que marcou a palavra de Deus. Amém, igreja? E Estevão ali, quando ele é lançado para fora da cidade e começa a ser apedrejado, até mesmo Saulo, que se tornaria um grande missionário, Paulo, o acompanha ali, ele presencia. Saulo, que naquele período era um perseguidor de cristão, ele não sabia que ele se tornaria uma labareda de fogo nas mãos de Deus. Ele acompanha aquele homem a ser apedrejado. Talvez Saulo, vendo aquele cristão sendo morto, ele pensava: Deus me livre de servir a esse Deus, Deus me livre de pregar essa palavra desse Jesus. Mas chegaria um tempo que tudo mudaria na sua vida. Amém? E o apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, recebe o meu espírito. Estevão já estava pronto para ser recolhido por Deus. Ele, sabendo que dali ele já não teria mais para onde ir, não tinha como mais retroceder na sua caminhada. Ele já diz para Deus, ele entrega o teu espírito a Deus e diz: Senhor, recebe o meu espírito, recebe, meu Deus, o meu espírito na sua presença. Amém, igreja? Então eu deixo essa mensagem para a igreja, para que vocês tenham convicção que as coisas de Deus, elas são maiores do que as coisas da terra. Estevão diz, quando ele se ajoelha ali, ele ainda clama em voz alta: Senhor, não lhe imputes este pecado. Como essas palavras, adormeceu. Estevão, ele ainda tinha misericórdia pelos seus perseguidores e ainda clamava ao Pai.
não lhe imputes este pecado. Amém, igreja? Essa é a estrutura de um verdadeiro cristão, de um homem cheio do Espírito Santo, pronto para servir, pronto para morrer, pronto para pagar o preço e pronto para perdoar até os seus perseguidores. Amém, igreja? Eu deixo essa passagem para a igreja de Cristo nessa manhã e que venha edificar a casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Jovens, Aleluia. somos jovens da amada igreja. Quero dizer umas coisas à igreja. Que o mundo oferece muitas coisas. E as coisas que o mundo nos oferece, tem coisas que são materiais. Você precisa ir à escola, você precisa estudar, você tem que aprender, não é verdade? Chegando um tempo na sua vida, você vai entender, diferenciar o que você está estudando. Você está estudando na escola, seja no colégio, seja na faculdade, você aprende uma coisa: saber, conhecer, amém? Está no mundo. Mas quando você está na igreja também você aprende coisas que são de grande valor também, que é a palavra de Deus. E quando você aprende a palavra de Deus, ela tem uma essência muito grande, né? Um conteúdo muito bonito para nossas vidas, e nos leva a conhecer a um Deus Todo-Poderoso, mais do que tudo que aquilo que você aprendeu na escola, na faculdade. Você aprende coisas que você nunca poderá alcançar. Mas quando vem para a igreja, recebe Jesus, é uma faculdade também. Uma faculdade que nos leva a conhecer a Deus mais de perto. Coisas que vocês vão aprender, manejar bem a palavra do Senhor, como o nosso diácono Celso falou a palavra do Senhor, falou sobre a história, né, do diácono Estevão, um homem que conhecia tudo sobre o que o mundo ensinou, mas ele também conheceu coisas que Deus ensinou para a sua vida. E essas coisas que eu queria passar para os jovens da amada igreja. Não adianta nada você querer abraçar o mundo e querer ganhar o mundo, e se você perder a sua alma. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, tudo que o mundo nos oferece, tudo que você aprende na escola, e seja até concluir uma faculdade boa, isso é de grande valor para o ser humano. Mas tem coisas que temos que ser acrescentados em cima disso. Conhecer Deus é a melhor coisa. Não estou dizendo para que você não estude a palavra, não estude as coisas que você vai aprender na escola. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que vai aprender na escola. Obedeça aos seus professores, diretores da escola, tudo mais. É muito bom. Você tem um aprendizado bom, é verdade? Mas tem coisas que a faculdade nos não ensina. Você pode ter melhores doutorados em faculdades, você não vai poder aprender coisas que Deus quer nos ensinar. Amém, igreja? Isso eu estou falando para os jovens, porque eu também fui jovem. E para a minha caminhada foi difícil para essas coisas também aprender. Mas quando chegar numa hora que eu precisei de alguma coisa mais forte, de alguma coisa que pudesse me ajudar, só fui encontrar em Deus. Todas as saídas da minha vida só fui encontrar em Deus, e mais ninguém. Só fui encontrar na palavra de Deus, e mais nenhuma outra palavra. Agora, os estudos que eu aprendi nas escolas foi bom para mim. Eu aprendi, e isso ninguém pode tirar.
E ninguém pode tirar de você também. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês, é a melhor coisa que você vai receber na toda a sua caminhada de criança até chegar jovem e ir até a faculdade, e cumprir uma faculdade boa. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa melhor do que isso é conhecer Deus. Amém? Você vai precisar de Deus na sua vida. E sem a presença de Deus na sua vida, você estará decorando um grande problema na sua vida. Amém, igreja? Mas aqueles que conhecem a Deus, se você tem uma boa faculdade, você tem aquele cartucho de você foi um bom, né, estudante, aprendeu muito bem, não é verdade? Mas também Deus requer de nós conhecimento da palavra. Amém, igreja? Moisés foi um príncipe lá no Egito. Tudo que ele aprendeu, os melhores colégios lá do Egito, estudou nas melhores faculdades, né, do Egito. Mas foi de grande valor para ele? Isso foi. Para Moisés foi de grande valor. Mas ele precisava aprender outra coisa. Conhecer Deus dos seus pais. Né? E ele foi conhecer Deus dos seus pais. Largou tudo o que ele tinha de melhor no Egito. Deixou de ser príncipe para ser o quê? Para ser uma pessoa de grande valor para Deus. Amém, igreja? E Deus usou Moisés para tirar o seu povo da escravidão, para levar a terra prometida, e Deus pôde usar muitas outras vidas através de Moisés. Depois de Moisés, Deus levantou outras vidas para chegar até lá. Foi? E nossos dias é a mesma coisa. Se você pode ter tudo que o mundo nos oferece, você pode ter melhores faculdades, mas se não tiver Deus, você não é nada. Amém? Você pode ter tudo, você não é nada, se não tiver Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Se Moisés tivesse continuado no Egito como príncipe, ele só tinha aquelas coisas que ele aprendeu. Amém, igreja? Ele nunca poderia ser lá no Egito um príncipe, porque na verdade tinha outra pessoa que já era príncipe. É verdade? O seu companheiro, Ramsés, é verdade? Amém, igreja? Então, agora não. Ele deixou tudo para aprender a palavra de Deus. E tudo que ele aprendeu, não se perdeu também totalmente. Tudo que ele aprendeu, ele pôde aplicar depois para coordenar as coisas de Deus, organizar as coisas de Deus. Né? E ele foi essa pessoa de grande valor. Né? Lá no Egito era uma pessoa respeitada. Agora, quando ele saiu do Egito, ele teve que aprender tudo novamente para ser alguém na vida. Amém, igreja? Amém. Eu não estou dizendo para você não estudar, estude bastante. Né, igreja? Estude bastante para você ser alguém. Mas a melhor coisa você ter conhecimento das duas coisas. Amém? Conhecer Deus de perto, estudar a palavra de Deus também, na sua caminhada. Estude no seu colégio, mas nas horas vagas você pega também, estude a Bíblia. Amém? Amém? Principalmente jovens, estou falando essas coisas. Mas os veteranos também, né? Já você não precisa estudar tanto, mas você agora vai focar onde? Focar na Bíblia. Amém? Os nossos obreiros hoje não precisa mais estar querendo fazer faculdade, já passou, né? Já passou a fase, não é verdade? Tem uns que já até concluíram. Né? Tem outros que estão chegando na casa, todo mundo chega na casa. Né, irmão? Amém, igreja? Amém, irmão? Outros são advogados, outros são juízes, outros estão fazendo outras coisas. Outros são empresários. Mas se não tiver conhecimento da palavra, você não é nada. Amém, igreja? Agora, você ter as duas coisas é a melhor coisa.
né? Que é o conhecimento que você aprendeu para ser um homem, para saber que você é essa pessoa que você é, mas é bom também aprender a palavra do Senhor e conhecer Deus de perto, para que Deus possa te usar aonde você for, você ser um instrumento, um canal de bênção para muitas pessoas. Amém, igreja? Amém? Então, hoje, você está na casa do Senhor, você é um privilegiado, como diz a minha esposa. Você é um privilegiado de estar na casa do Senhor. Né? Os jovens que estão estudando hoje, estude bastante. Né? Não deixe seus pais se envergonhar, mas estude bastante e mostre para seus pais que você é capaz. Né? E também na casa de Deus, que mostre para, não para os seus pais, mas mostre para Deus que você é essa pessoa que adora o Senhor, que glorifica a Deus, que louva o Senhor, e que conhece a verdade, que conhece Deus de perto, e que tem a salvação, como Estevão conheceu. Isso é verdade. E ele pode perder a vida, mas ele não perdeu ali, perdeu a vida, talvez fisicamente, mas a alma ele não perdeu. Amém? O seu espírito não foi perdido quando ele pediu para Deus: receba o meu espírito, Jesus. Amém? Então, o verdadeiro crente é isso: conhecer todas as coisas é bom, mas conhecer Deus também, muito bom. Amém, igreja? Na minha caminhada, eu pude viver as duas coisas, né? Viver o que o mundo nos oferece e também aprendi muitas coisas boas e coisas ruins também. Mas hoje eu pratico só a verdade. Ministro a verdade. E graças ao Senhor, meu Deus, que pude dar na minha caminhada todo esse conhecimento que hoje eu tenho, essa bagagem que eu tenho hoje, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Né? Eu pude criar meus filhos na igreja, isto é de grande valor para mim. Né? Meus filhos são jovens também, né? Vocês são joias, talvez para seus pais, não são para seus pais, são as joias preciosas, são os olhos do nosso Senhor. Amém, igreja? E Ele contém as suas vidas para que vocês sejam alguém na vida, como um adorador verdadeiro, como um crente verdadeiro, como um crente que serve a casa de Deus. Não pode ser, né, como aquele que não quer nada. Amém, igreja? Mas tem que ser crianças que desde criança conhecem Deus. Amém, igreja? Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Nós queremos terminar mais cedo, porque nós devemos parar lá para Diogo, lá para cooperar lá com o pastor Flores, a missionária Saíco. Amém, igreja? E assim, depois de terminar na oração, eu quero dar a oportunidade para o nosso evangelista Mário, que vai falar algumas coisas, que vai poder dar para vocês um presente nesta manhã. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. E nós teremos almoço bem rápido, nós teremos também hoje na igreja. Amém? Senhor meu Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo mover do teu Espírito Santo. Obrigado pela a tua palavra que foi dada através do nosso diácono Sanso. Pai amado, e falaste fortemente aos nossos corações, principalmente para os jovens da tua igreja, e assim glorifica e exalte o nome do Senhor, e nos leva em segurança até lá para o pastor, lá para a CUB, meu Deus querido, nesta manhã, Senhor da glória, e à tarde nós vamos participar do culto abençoado lá para o pastor Flores, e assim nós queremos orar, e abençoe nossa viagem, aqueles irmãos que vão estar conosco junto, abençoe aqueles que não puderam também ir, da mesma maneira, seja abençoado por Ti, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e amor de Deus Pai, a Deus comunhão do Espírito Santo, que Deus esteja com toda a amada igreja. Você pode dizer amém. Amém. E nosso evangelista Mário, nós estamos falando.